Boa tarde, Mike Maeda. E aí, Tudo tudo bom, jóia? gente? Tudo bom, Betão? Dá pra ouvir bem aí? Estamos enxergando aí bem, ouvindo bem. Maravilha. E aí, Obrigado Mike? Obrigadão pelas palavras. Fiquei emocionado com a descrição aí. Que isso? Faltou coisa pra caramba aqui. Só falei um detalhezinho aqui só para dar uma introdução. E, aliás, o principal de tudo, o mais legal de tudo isso, eu não coloquei aqui, que é o novo papai Mike Maeda. Ah, Parabéns, Mike. obrigado. Bebezinha tá Tá com com quanto oito tempo meses. já? Oito 8 meses? meses. É, dia 25 faz 9, né? Mas é uma loucura. O tempo passou assim, ó, voando desde que ela nasceu. E é bom demais, é muito louco. Imagina, pô, pegou bem aí no período de quarentena, quer dizer, ainda tá aproveitando para curtir, ficar junto aí, né? Como é que tá sendo esse. Então, foi um pouco de sorte, apesar, né, dessa época ser muito ruim Claro. para todos nós, né? Mas eu pude desfrutar um pouco mais da companhia dela, de estar mais presente, né? E para mim acabou sendo bom, porque aí não, as viagens foram interrompidas, shows, né, cancelados, né? E desde então tô aí com ela, tentando dividir o tempo com estudo, gravação em casa, né? E as minhas Pois é, tarefas diárias. e você musicalmente produz muito, né? Você sempre compõe muito, você está sempre Uhum. ativo. Você está conseguindo, independente do caso, agora como pai também, mas você está conseguindo em casa fazer todo esse seu trabalho, toda essa produção? Você consegue. Então, eu Como que descobri que você a, está dividindo o seu tempo aí? eu descobri que a paternidade, né, ela dificulta muito, né, a sua relação com o seu trabalho, né? Porque um filho, principalmente um bebê, exige mais de você. E como é o meu primeiro, né, foi a primeira vez, né, que aconteceu isso comigo. Então, pai de primeira viagem, administrar isso no início foi um pouco complicado. Agora a gente já entramos num ritmo um pouco melhor, né? Mas eu continuo tentando produzir o máximo que eu consigo. Claro que numa quantidade menor do que eu produzia até, sei lá, o ano passado. E tento gravar, fazer pequenas produções aqui em casa e o República, a gente voltou a compor algumas coisas para um possível álbum novo em breve, né? A gente meio que não tem previsão de nada, né? Mas a gente começou a brincar e já trocar algumas informações, tudo via e-rec, né? Via internet, um manda pro outro e a gente vai tentando fazer alguma coisa. E eu Mas tô até tentando. então, não, Desculpa. então, até então, antes de, imagina, eu tivesse desculpa, mas até então, antes de começar esse isolamento, como você trabalhava antes? Já era em casa mesmo que você compunha muita coisa? Essas produções que você tem já era no computador em casa, estúdio em casa, ou não? Você se deslocava muito para fazer seus trabalhos? Eu divido meu tempo em alguns de formas diferentes para produção, né? Tem muita coisa que eu faço. A minha produção particular das minhas músicas eu prefiro fazer dentro de casa, né? Só que tem muita produção que eu acabo tendo que ir para outros estúdios, né? Depende do trabalho. São formas de pensar diferente. Em casa é uma coisa mais introspectiva, de experimentalismo, né? De testa, né? Agora, no estúdio, quando você tá com a banda, né, aí rola mais aqueles lances de jam session, troca de informação. E quando o trabalho é para outros artistas, é uma coisa mais rápida, né? Senta, o que você quer, o que você precisa. E aí, é ali na hora, assim, tem que fazer, sair fazendo, né? Então, eu diria que eu faço de tudo um pouco nessa questão de produção, né? Desde do pragmático dentro do estúdio, né? Com, trabalhando com outros artistas, até aquela introspecção dentro de casa, de aí ser aquela viagem não ter regra, né? E quanto às gravações, aí não tem jeito, né? Eu acabo indo para outros estúdios terceiros, tem o Audio Arena, que é a base do República,
que é um estúdio muito bacana, tá entre os melhores estúdios do Brasil, né? Ah, Para quem não e sabe, mas muita gente já deve ter visto vídeo, fotos, mas não sabe qual que é o Áudio Arena. É o que fica dentro do estádio, né? isso, dentro do estádio do Morumbi. É Do muito estádio do louco isso, mano. Morumbi. Nossa, esse estúdio, nós fomos lá te É, visitar, é demais, né? é Esse estúdio. maravilhoso, né? É maravilhoso. Ali dá para Lá, você ficar dias ali compondo, gravando, fazendo tudo, né? Tem tudo ali. com República às vezes acontece. Quando a gente produziu o último álbum, né, o Brewing Beautiful, a gente gastou muito tempo lá dentro, né? E o legal é que a gente podia produzir, ou melhor, a gente podia compor e gravar ao mesmo tempo sem o reloginho, né, correndo, né? Que eu acho que é o grande problema, né, para os artistas independentes, né? É gastar muito dinheiro, né? Então, quando você Claro. tem o teu próprio ambiente, condições de gravar, você fica um pouco mais relax, né? E acaba sendo mais efetivo na sua criatividade, né? É uma opinião particular minha quanto a isso. Nesse tempo, aqui nesse período, vocês chegaram a ir lá pro estúdio, não? Não, não, não. Não, até porque foi fechado, né? Em virtude da pandemia. Certo. Estamos cada um na sua casa. E eu estou respeitando bastante por causa da bebê. Tem meus pais que, né, acabam. A gente não cortou em 100% a relação por causa do bebê, então a gente acaba se vendo porque eu preciso de ajuda, né, com os cuidados para poder trabalhar, né? Mas fora isso, a gente, cada um dentro de casa. Legal. E você estava me contando antes que você está compondo coisas suas, né? Nesse período agora? Então, já faz uns 2 anos que eu tô querendo lançar um álbum novo, né? Eu já lancei um em 2013. Eu lancei um álbum em 2013, o Tecnocaos. Tá aqui, tá na Exatamente, mão. esse aí. Aí, ó. Hoje em dia, assim, eu já Ele é, do... olho ele. Ele é 2013, 2013? acho que é 2013. É, 2013 que eu lancei ele, inclusive no Batuca. É, tá certo. Aqui tá dizendo a gravação de julho de 2012 a maio de 2013, né? Isso, aí lançou no Batuca, na última versão. Ah, não, teve outra, né, em 2018. É, foi a Mas, penúltima, né? foi a penúltima. E aí, desde então, hoje eu olho para esse disco e falo, né, a mixagem dele, eu não gosto da mixagem dele. Acho que tem algumas coisas assim que eu falei, putz. Mas tudo bem, eu acho que o importante é sempre fazer, porque você aprende errando, né? E Mas esse você daí pega forte na sua autocrítica, assim, quando você faz, assim, você fica. Como é que é? depende, depende. Tem coisas que não. Tem coisas que assim não ligo, assim, tipo, por exemplo, haters, essas coisas. Minha relação Ah, com isso sim, é é. tranquila. Eu não, né, não tenho Não, eu medo assim digo de me você. expor. Mas É, eu digo comigo você com você mesmo, mesmo, assim. É. ah, não, O acho que eu hater, deixa eu sou. deixar pra lá. Com algumas coisas sou sim, sou bastante. Eu sou muito perfeccionista com algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu também às vezes não fico girando lâmpada demais, porque senão você não faz nada. Acho que o artista, músicos no geral, né? Tudo que se faz na vida, né? Vamos expandir para todas as áreas. Se você fica pensando muito e não coloca para fora, não termina, não coloca começo, meio e fim, as coisas não acontecem, não andam, né? E eu penso muito dessa forma em relação aos meus trabalhos. Então, por exemplo, na época do Tecnocaus, eu tive uma limitação técnica por virtude de estúdio, tempo, né? Então, foi da forma que deu. E foi lançado dessa forma. Hoje, eu já olho e falei, não, devia ter tido um pouco mais cuidado. Com certeza tem uma experiência maior, né? Então, a gente acaba olhando, enxergando com outros olhos. Então, se eu fosse gravar hoje, eu teria. Quer dizer, já estou fazendo isso, né, há 2 anos. E também porque a gente aprende, né, evolui, né? Então, hoje eu diria que eu tenho uma capacidade de produção e de um olhar técnico para o estúdio, né, para as questões de estúdio muito melhor e com mais sabedoria do que há quase 10 anos atrás, óbvio. Claro, claro. E Musicalmente, ele. Desculpa, te cortei.
É que tem Não, um atrasinho aqui, às vezes eu tô falando, tá Aham. falando, e eu acabei te cortando sem querer. Não, imagina. Não, e musicalmente, eu entro nessa questão musical também. Hoje eu já olho pra trás e falo, porra, podia ter feito diferente, podia ter feito, né, explorado outras coisas, né? E a gente, nessa questão, acho que qualquer músico, ele nunca está satisfeito consigo mesmo, né? Ele sempre quer evoluir, quer tentar outras experiências, né? E é a mesma coisa. Por isso que eu tô com essa vontade já há 2 anos de pôr pra fora algumas músicas que estão aí gravadas, algumas já gravadas, algumas em processo de composição. E E tô aqui bem tem afim. tudo, né? Aqui tem o eletrônico, tem a O música funk, brasileira ali, uma levada, tem o funk, tem progressivo. A tem. linha do que você está fazendo hoje está mais ou menos dentro da Não, onda não, não, do não. Tecnocaus ou é outra Não. coisa? Eu diria pra você, Betão, que há alguns anos, de uns 3, 4 anos pra cá, eu mudei muito minha concepção e a minha ideia da bateria, né? Eu vou focar na bateria, porque os gostos mudam, né? Os anos passam, a gente muda, a gente se transforma, a gente passa a ter outro olhar da vida. E tecnicamente eu também mudei meu jeito de tocar. E hoje eu encaro que os meus gostos mudaram muito, muito mesmo. Essa questão do eletrônico é algo que sempre esteve comigo, assim, acho que isso eu ainda não perdi, eu ainda tenho, né, essa vibe de querer misturar as coisas, ser um batera meio híbrido, né? Eu ainda tenho isso comigo. Mas hoje eu diria que eu me foco muito mais no groove do que no virtuosismo. Eu tenho uma preocupação muito mais com o feeling, com o time. Então, essas músicas novas, né, desse trabalho que uma hora vai sair. Eles são é um trampo mais. Como que tem influências ali de bateras, por exemplo, Chris Dave, que é um cara que eu venho ouvindo muito. Ah, o próprio Jojo Mayer, que eu era muito fã, eu comecei a querer entender ele de outra forma para trazer isso pro meu som. Que até então eu era muito fã, mas não tentava reproduzir o que o cara é, porque ele é extremamente técnico, né? Não ia tanto a fundo no que É, não ele, ia tanto a na fundo. ideia dele, né? Isso, hoje eu já acho que Entendi. eu tô mais por dentro, né, dessa onda desses caras. Um... No geral, assim, esses batalhas de R&B, até de gospel, né, eu venho... não gospel shops, né, mas que vem dessa onda do hip hop, são os caras que eu mais venho ouvindo, entendeu? Esse som me conquistou. E é isso que eu tô tentando trazer pra mim. Até isso inclusive influenciou numa mudança assim conceitual do meu set, né? Você inclusive me ajudou com isso. Eu ainda Então, não. minha pergunta já em cima disso é se de repente na sua próxima gravação, conversando hoje, assim, no que está na tua cabeça agora, baseado nas Uhum. novas músicas, se pelo que você está me dizendo, de repente o som da sua batera hoje deveria, talvez seja algo mais orgânico, talvez, um som mais do tamborzão, Não, 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 não não, é não. bem isso. Não, não necessariamente. Como eu disse, o híbrido ele ainda está muito presente na minha concepção particular, É até uma né? característica sua, né? Exato, Muita sempre gente foi. ainda te vê muito e lembra desse híbrido que você trabalha É, muito bem, né? É uma assinatura sua. sim, sim, exato. Isso eu não perdi, mas Deve manter, tá? não, na verdade eu exploro cada vez mais. Tá. O jeito de tocar que talvez possa ser mais orgânico, né? Me preocupando mais com o groove, com o swing, né? Não me preocupando tanto em querer pôr muita nota, sabe? Tô mais Saquei. tô ficando velho, tô com aquela concepção menos é mais mesmo, sabe? Mas Uma maturidade musical, né? pode Acredito, ser, assim, a grosso pode ser. modo dizendo assim, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela confiança de arriscar mais em outras coisas, né? Por exemplo,
Eu venho trabalhando muito com questões polirrítmicas, né, com passos um pouco mais. O meu objetivo ultimamente tem sido, vamos tocar com passos mistos, com passos compostos, de forma natural, sem que eu tenha ter aquela sensação de que eu esteja duro e tocando algo muito complexo, sabe? E Saquei. eu tô tentando explorar isso nas minhas próprias composições, sabe? Eu acho que tá dando certo, assim, eu ainda, sabe, eu acho que a naturalidade com essas questões estão melhorando. Legal, legal. Pô, ouvindo o que você está fazendo, o que você está trabalhando, compondo, e já conhecendo o teu primeiro álbum, teus trabalhos, a gente fica realmente muito afim de ver o que vem por aí. Rola uma. Fico ansioso Obrigado. aqui. Aliás, você comentou, inclusive, que o lançamento do Tecnocaos foi no Batuca, e ontem na live com o Baroni, ele falou muito bem de você, que ele ficou sabendo que hoje ia ser você e tal. A gente até entrou numa parte Ah, do bate-papo falando de você. E mestre eu Joe comentei Baroni. também, a Barone é demais, né? E aí eu lembrei, tava comentando com ele desse teu, sua apresentação lá no Batuca, e que me marcou Foi mesmo. muito falado, né? Foi acho que uma das Então, apresentações mais icônicas que eu já tive na carreira, porque ninguém esperava, né, o que foi pois apresentado lá, é. né? Não, inclusive eu falei disso ontem com o Barone, que eu falei, me marcou muito aquilo, tudo, né? Todo o show em si, a relação do telão que você fez, que a gente estava depois, numa outra ocasião, conversando, o trabalhão que tinha te dado tudo aquilo, né? E você fazendo ali uma sequência de imagens, eu lembro dos alienígenas chegando lá e toda a sequência das músicas Opa. junto. Foi demais, foi legal pra caramba. Eu sempre fui muito aficionado com cinema. Eu sou um cinéfilo desde criança, acho que isso veio de família, né? E eu lembro que o primeiro show que eu vi na minha vida, eu tinha acho que uns 11 anos, foi um show do Rolling Stones, da turnê do Bridge to Babylon, aqui no Brasil. Ah, Foi um show lá eu vi pela no. TV essa turnê. Eu vi o Isso, show do Rio, mas é demais essa turnê. é. E quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, meu, que legal, né? Esses telões, né? E pouco tempo depois desse show, eu assisti um show do U2, que aí, né, Nossa, os principais você viu. exatamente. E eu sou muito fã dessas bandas que se preocupam com a produção, né? Eu sou muito fã também de Nine Inch Nails, que você vê o show dos caras, né? É uma produção assim que você fala, não, não é possível que eles estão fazendo isso, né? E eu acho, né? Acho não, uma opinião minha, que apresentações performance com bastante produção traz uma sensação muito maior do conteúdo, né? Então, é entretenimento. Eu encaro a bateria, a Claro. música como entretenimento, e que você trazer megas produções, fazer com que o ouvinte te veja de uma forma que ele fique alucinado com aquilo, torna, né, o teu trabalho muito mais interessante. Não que, né, aquelas apresentações introspectivas não tenham o seu valor, óbvio que tem, né? Mas como eu sou um cara que me fascino por essas coisas, eu tento trazer isso para o universo baterístico também, né? Não só para os shows com República, com, as minhas, com a Fuzz, que é outro projeto que eu tenho, ou, né, outros trabalhos. Quando eu vou tocar sozinho, né, eu também me preocupo em ter esse cuidado, né? E aí nessa apresentação foi legal porque eu quis, né, realmente levar essa ideia, né, de produção numa apresentação de bateria, né? E isso eu acho que Levou deu meio que uma. ao extremo ali, né? Você levou É, realmente muito bem trabalhado, né? não, Bem... agradeço. Com iluminação, luz, né? Tudo. E aí foi legal, Então, porque foi. ninguém falou, pô, numa apresentação de bateria alguém fosse fazer isso, né? Você juntou as três coisas que você sabe bem, né? Bateria, esse lance de edição do vídeo, imagem, áudio, né? E É, o que você está dizendo agora pra gente que eu não sabia, assim, dessa
tua paixão tão gigante pelo cinema, assim, essa teatro, vai, Teatralidade. teatralidade. Que, Sim, aliás, sim. inclusive, você abriu o show com o República, daqui a pouco nós vamos falar do República também, mas você abriu para Alice Cooper, por exemplo, né? Não rolou a Sim, fiz... turnê? Que é rolou uma turnê o auge do junta. teatro ali, né? Exato, e a gente viu de perto toda essa produção, viu inclusive no backstage como funciona, né? Muitas coisas, muitos Ah, você viu lá segredos de ali. pertinho? Que Vi. legal. A gente fez uma turnê conjunta em 2017 ou 18, agora não lembro, na Europa. A gente fez um show na Bélgica, dois shows na França foi isso aí. Sendo que um dos shows lá da França a gente tocou no num dos lugares mais icônicos, né, da história do rock, que é o Olympia, né? Lá, nada mais, nada menos, tocou já Led Zeppelin, Beatles, Michael Jackson, Madonna, The Esse foi Doors, o com o Alice Alice Cooper. Cooper, esse? É, nós tocamos Cara, no será que... Olympia. Eu lembro que eles tocaram lá, mas eu não sabia se era com o Alice Cooper. Agora, por coincidência, eu olhei aqui no CD, eu tenho um do Alice Cooper gravado lá e não tem muito tempo. Foi no Se mesmo bobear... dia, foi nesse dia. Ah, esse é o show que vocês abriram. Nós abrimos esse show. Ah, não sabia, olha que É, coincidência. Você nós falou, eu já vim abrimos esse caçar o show. CD aqui na prateleira. Que É, legal. foi o Esse mesmo show show. aqui que é um Nós abrimos showzaço. esse show. Foi o República. Que legal. Foi muito assim, foi muito emotivo para nós, né, como banda. E pessoalmente, né, como batera, eu falei, porra, tocar no Olympia, quem nunca imaginei isso na minha Uau, vida, assim, né? Por mais que você tenha incrível. seus sonhos, né, suas ambições profissionais, porra, Você tocar lá extrapolou os foi. seus. Eu lembro Você deve ter que extrapolado onde você achou que ia ser o máximo que você ia tocar, de repente. Porque realmente exatamente. lá. Porque assim, não tô querendo, né, ser mais ou menos. Eu dificilmente fico nervoso quando eu vou tocar. Eu tenho Ah, um é? eu sou muito tranquilo, muito relax, assim, eu não fico Pô, ansioso, que frio na ótimo. barriga. Isso ajuda muito. Mas nesse dia, rapaz, esse dia eu me tremia. Porque você É sente uma mesmo. energia do lugar. Nossa, eu tremia esse dia. Foi, Tem, né? putz, foi muito emocionante. E quando toca num lugar como esse, que nem você já tá, nesse caso aí, você quando tá nervoso ali e tudo, é, o áudio, por exemplo, o sistema de áudio, se ouvir a banda, tudo funcionou perfeitamente, foi tranquilo nesse sentido? Como é que é? Nesse dia, graças aos deuses do rock, tudo funcionou perfeitamente bem. Mas também porque o República tem uma equipe incrível, né, que já está com a gente há muito tempo. Então eles já nos conhecem muito bem, tanto na intimidade pessoal quanto na intimidade profissional. Então já são 4 ou 5 anos com a mesma equipe. Então os caras já tiram de letra, né? Um show não é nada sem a produção, né? Sem os técnicos envolvidos, Eu não gosto de usar o termo hold, né? Eu gosto de usar drum tech e guitar tech, porque são caras especializados no que você faz e muitas vezes eles sabem mais do que você, né? Então, porque eu não gosto do termo hold, porque hold dá aquela impressão que é um cara que é da estrada que só serve para carregar as coisas. O cara que desmonta o cabo, que monta o barato e já era, né? E não E é não é isso, é muito bem isso. além. Vai muito além, exatamente. Então, a nossa equipe consegue nos trazer conforto e segurança nesses momentos, né? Eu lembro até que Te dá uma tranquilidade, né? te dá. Então funcionou tudo super bem, não só nesse dia, mas como na turnê inteira. E foi muito louco também, porque a gente tinha acho que só 10 minutos, por exemplo, de virada de palco, e os caras fizeram em 5. Imagina você desmontar um palco inteirinho, tirar Uau, tudo que você tem de equipamento em 5 minutos. É muito que louco. loucura. Chegava a É. passar o som antes, como banda de abertura, vocês conseguiam chegar Sim, mais sim, cedo, sim, passar o sim, som? sim. Tudo perfeito. É, primeiro Tudo mundo é outra perfeito. história, né? Não, lá Num lugar desse assim, ainda. o tratamento que nós tivemos, né, durante essa turnê,
que foi uma turnê em sequência depois de 2 shows também com o Scorpions, que a gente tocou na Suécia com eles. Ah, sim. Na E o Suécia, legal, né? é que essa turnê toda aí virou um documentário que passou no Bis. Acho que ainda tá passando, inclusive. Então tá rolando uma reprise. Virou documentário essa turnê. E o tratamento do pessoal, assim, o Brasil você percebe quando você tem a oportunidade de tocar em países de primeiro mundo, né? O quanto o Brasil ainda está longe em questão de. Não de infraestrutura. Infraestrutura tem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Qualquer lugar você consegue o que você precisar em questões técnicas. Mas é a relação pessoal, né? O tratamento, o respeito, o pensar no próximo. É muito diferente mesmo. A organização, não tem essa de dar um jeitinho, né? O que é certo, o que é errado e acabou. Não tem. E aqui, infelizmente, a meninada das bandas que estão começando e todo mundo já aprende mal desde cedo, né? Tem muita casa de show que eu vejo, faz anos que eu não toco, mas que eu via o dono da casa trata mal, o contratante trata mal, a banda Pois é, também dá o jeitinho pois é, ali e vão ambos crescendo exatamente. dentro Mudou, desse melhorou caminho muito já. completamente errado. Melhorou muito. Eu lembro quando a gente era moleque, era pior ainda. Era muito pior, Pois é. né? O pessoal maltratava mesmo. Hoje em dia, eu acho que a profissionalização do setor já traz pessoas do bem que respeitam, sim, né? Mas infelizmente isso não é em todo o Brasil, né? Em algumas Claro. praças, né? Muita gente aprendendo ainda, né? Com E foi certeza. nessa turnê também que vocês chegaram a fazer shows com o Slash também, abrindo. Isso foi lá também na Europa ou foi só? Não, com o Slash a gente fez uma turnê nos Estados Unidos e no Canadá, mas foi um ano depois. Quase um ano depois, né? Que também Tá. foi uma Mas experiência ainda era que esse essa. álbum. Com o mesmo álbum. Essa A turnê com o experiência qual que Slash foi? foi melhor, assim, para mim, pessoalmente falando, não como banda. Acho que como banda, a turnê europeia ela teve um significado maior, né? Porque nos apresentou ao mundo. Tanto é que graças a essa turnê a gente chegou ao Slash, né? E é que assim, com o Slash foi um gostinho a mais pra mim, porque eu sou fanático, acho que você sabe disso, eu sou fanático mesmo pelo Guns N' Roses, né? E cresci ouvindo, acho que comecei a tocar bateria também por causa do Guns N' Roses, né? Eu lembro que E, uma vez você contou pra mim que o Use Your Illusion você ouviu até furar, né? Acho que o pois Use Your é, Illusion 2 ainda, né? Mais exato. especificamente. Eu lembro que você me contou. E ao longo da vida aconteceram umas coisas bem bizarras com essa relação com Guns N' Roses, né? Por exemplo, no último disco do República, nós gravamos ele em Los Angeles, né? No icônico Sound City, mesmo estúdio onde Nirvana já gravou, Iron Maiden gravou, Scorpions gravou lá, Ozzy Osbourne gravou lá, enfim. Aí a lista é gigante. E nesse mesmo estúdio, quando a gente estava lá, só as bateras a gente gravou no estúdio do Steve Lukather, The House, Steakhouse Studios, que vários bateras gravam lá também. Por exemplo, o Korn tinha acabado de sair e eu entrei para gravar as bateras do Brutal and Beautiful. Foi uma coisa assim, tipo, caraca, né? O que tá acontecendo? Que Roy loucura. Luzier saiu aqui até ontem que Uau, o Roy Luzier tava gravando aqui. Foi tipo isso. que Bom, demais. aí eu tava lá e o Drum Tech, que foi escalado pelo Matt Wallace, que foi o nosso produtor desse álbum, Outro também, né, cara? outro icônico, né? O cara gravou Monstruoso, é. simplesmente Faith No More, era praticamente considerado o sexto integrante, né? Maroon 5, R.E.M., Deftones, enfim, o cara gravou muita gente. Bom, aí o Drum Tech, que foi contratado para trabalhar comigo, eu lembro o nome dele até hoje, é o Mike Fazano, porque eu lembrei do Fazano, do restaurante. Ele era o drum tech trabalhou com. Mike De, Falzano, não me é estranho esse nome. ele toca numa banda chamada Tiger Eyes,
que é um pouquinho famosinha até lá Tá, nos vai ver que é Estados Unidos. daí. E, bom, ele trabalhou com um monte de gente, com um monte de gente, inclusive com o Matt Sorum, que foi o batera que me influenciou muito no início da minha adolescência, assim, né, musical. E aí o cara, ele falou, então eu vou te levar um presente no estúdio, né? Aí ele catou, na hora que ele abre o case, era uma caixa Tama Imperial Star, 1970 e pouco, que foi a mesma caixa que o Matt Sorum usou para gravar November Rain Uau! e Don't Cry. A mesma caixa. A Nossa! mesma. Eu falei, Caramba! cara, não acredito. Aí usou, eu usei em duas músicas, duas faixas do disco. Você gravou com ela? Gravei, usei ela, ele mandou foto, mandou pro Matt, ele mandou agradecendo, foi muito louco assim, essa experiência. E aí depois Nossa! teve essa turnê com o Slash, né? Aí que também eu tinha o sonho, eu falei, beleza, a gente já tinha gravado em Los Angeles, mas fazer show nos Estados Unidos é uma coisa muito difícil para uma banda brasileira. Pouquíssimas pessoas que eu conheço têm essa oportunidade, né? Então, E o tratamento já muda do que você contou que foi na França, na Bélgica? Já é por ser uma banda brasileira lá nos Estados Unidos? Ou não necessariamente? fomos super Tá. respeitados. Com certeza. Não, com certeza o tratamento é diferente do que no Brasil, é muito melhor. E a gente tocou no Canadá, tocou primeiro nos Estados Unidos, em New Jersey. E aí depois a gente foi pro Canadá, a gente foi tocar num cassino com o Slash lá. A gente abriu um show. E ali foi o maior tratamento que eu já tive na minha vida artística, assim, com banda. O que rolou lá nesse show do Canadá, assim, eu não acreditei. Tipo, tinha 3 camarins pra gente, com comida à vontade. Colocaram a gente no melhor quarto do cassino, do hotel do cassino. Mandaram os guitarristas, eles tiveram que sair um dia antes, mandaram os caras de limousine. Tipo, Que legal, que inacreditável, assim, respeito, né? inacreditável. Que... E depois do show, a gente saiu do palco, né? Tipo, 5 minutos depois, foi feita uma transmissão do show, né? No próprio hotel, tal. Os caras vêm com um pendrive, presente pra vocês. Que é isso? Ah, que legal, bicho. É gravação do show, vídeo mais Que áudio, com várias gentileza. câmeras, tal. Tô pra vocês, presente. E você vai ver, cara, parece um Nossa, DVD o negócio, feito ali na hora. que Então, demais. foi uma experiência incrível por causa dessas questões, né? E também porque, porra, tava tocando com o Slash, conhecendo os caras ali dia a dia, almoça junto, janta junto. E aí você tem aquela falsa ilusão, pô, né? Tô aqui, virei rockstar finalmente, né? É. Falsa ilusão, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. E depois a gente fez, como a gente fez a lição de casa, né? De entregar palco no tempo certo, de não extrapolar o tempo de show, né? A gente tava ali, mas ao mesmo tempo não tava, sabe? A gente não queria atrapalhar o andamento da turnê, que é o que eles esperam de uma banda de abertura. Então, como Claro, a gente olha aí. fez, e como nossa equipe também fez tudo da forma mais tranquila possível, foi tudo muito relax, a própria banda convidou a gente, o próprio Slash convidou a gente para fazer a abertura da turnê brasileira, dessa última que ele veio. E aí a gente fez todos os shows da turnê, que foram 7 shows, né? 7 ou 8, agora não lembro. Quer dizer, esses shows que vocês abriram no Brasil não foi uma questão de produtora, foi o próprio Slash que Não, aconteceu primeiro lá. Aí, pelo que exatamente. rolou lá, que ele falou, pô, no país Isso, de vocês têm que vocês abrir. abrem. Nossa, que demais. Foi isso aí que Que legal. aconteceu. E é legal que você está falando tudo isso, como é um canal de baterista, e tem também muito baterista iniciante, muita galera entrando no mercado também agora, Hum, já serve como dicas valiosíssimas, né? Que é uma coisa que a gente sempre bate um papo sobre dicas, esse tipo de claro. coisa, e já comece desde cedo se acostumando com essa coisa do horário, do entregar tudo direitinho, bonitinho, sem Sem dúvida, sem dúvida. loucuras, né? Não, eu nem vou E longe, assim, para falar de essa questão de horários, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a sua própria produção, né? A sua própria organização. Você, quando vai tocar com alguém, ter uma reunião, qualquer coisa,
quanto mais organizado pessoalmente, quanto mais você ser um cara disponível, acessível, né? Meira, eu coloco dessa forma. Perfeito, perfeito. E aqui está entrando vários bateristas. Eu vou dar uma passadinha aqui pelos comentários. Tô vendo que está entrando muita gente legal aqui. O Cadu Floriani, o grande batera lá do Sul, dizendo, conferindo aqui a live, abraço para vocês. Eu vi que o Fábio Iglesias também entrou aqui, batera da noite aqui de São Paulo. O Otávio Teixeira assistiu o documentário do Bis que você está dizendo, ele está dizendo que o documentário é show. Legal. O Rick Rocha adorou a história, saber os detalhes, está dizendo aqui que da hora. E Delta Percussion, grande loja O pessoal da do Rio de Delta, Janeiro. bacana. Copacabana. Essa loja é demais, né, cara? É clássica, É uma loja. né? Quem está assistindo, quem está no Rio, deve conhecer. Quem não conhece, vá na Delta Percussion, que é uma loja que você encontra tudo. Exato, eu Tudo. diria que a Delta é tipo uma espécie de. Ela faz parte da cultura baterística do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro. A Completamente, Delta. né? Olha lá, estão dizendo aqui, boa tarde a todos, e eles estão dizendo aqui, Mike é fera, pessoal da Delta Opa. Percussion. Lulu Batera está dizendo aqui, Mike, grande músico, Mike é top. Obrigado. E mais um monte de gente aqui entrando a todo instante. A gente está falando do República, Mike, e que é uma história muito bonita, falamos do estúdio, falamos das gravações. Aliás, você com o República já são quantos anos agora? 5 anos. 5 Em anos. 2020 fez 5 anos. E eu sei que você é envolvido em todos os processos, que a gente já conversou sobre isso, que envolve o República, sempre de cabeça, tudo. E infelizmente, aí há poucos meses atrás, vocês tiveram a perda aí que faleceu o Jorge Marinhas, né, o guitarrista de vocês. Infelizmente, uma perda gigante. E como que está sendo para vocês se reconstruir depois disso? Como que está sendo, se vocês já retomaram? Porque pelo que eu vi aqui do tempo, logo depois já entramos também na questão da quarentena, mas quase na mesma época, né? Foi durante, né? Foi em abril, durante. né? Foi em abril que o Jorge se foi. Foi tudo muito rápido, assim. Pelo que a gente estava conversando no começo, vocês já estavam parados, né? Assim, por causa da quarentena, tudo mais, respeitando completamente. Isso. Aí veio mais essa paulada aí, né? Paulada, E a quarentena começou no final de fevereiro, né? Se não me falha a memória. Março, vamos colocar março. O Jorge foi em abril, né? Faleceu no final de abril, acho que dia 27, 25 de abril, foi alguma coisa assim. E foi tudo muito rápido, né? A gente não estava preparado, né? Porque, ao contrário do que todo mundo, né? Em alguns percebeu que saíram algumas notas e perguntas de possível... Travou a imagem aqui. Poderia ter... Alô? Agora voltou, tinha travado. Você estava falando que algumas notas saíram, aí cortou. Algumas notas de imprensa saíram que ele tinha falecido por causa de Covid, muita gente comentou disso e não foi. Na verdade, o Jorge se foi por causa de um câncer muito agressivo que levou ele assim muito rápido, né? E nós estávamos parados por causa da pandemia e também porque eu pedi um tempo para a galera, né? Pô, acabou de nascer minha filha, né? Só dar um tempinho aqui só para me reorganizar e a gente volta, né? E todo mundo concordou, né? Porque isso já estava, né, marcado, né? Organizado para ser feito dessa forma. Então, nós estávamos já de quarentena quando ele faleceu. E aí não deu tempo, ainda diria para você, Beto, que não deu tempo da gente parar, olhar, né? Eu diria que ainda estamos de luto por causa desse acontecimento. Entendo, completamente. Porque... Ainda meio que sem saber os próximos passos. A única coisa que a gente colocou na cabeça é porque a gente pretendia fazer um álbum novo, né? Já estavam nos planos, a gente já estava recolhendo material, assim, dando uma olhadinha.
Tanto é que o Jorge, ele deixou, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas vou falar, ele deixou muitas letras, né, para trás. Deixou, inclusive, um arquivo montado pra gente, com, acho que tem umas 30 letras nesse arquivo. Então, nós conversamos bastante, assim, bastante entre nós, né, do que a gente poderia fazer, e sabe quando você não chega em conclusões, né, você fala, pô, sem o Jorge é difícil, né, complicado, né, parece que você está fazendo algo sem um braço, né? Imagino, Mas a gente chegou à conclusão imagino. que a gente vai tentar produzir algum material novo para lançar em breve, assim. A gente já até gravou, assim, nos nossos home studios, uma faixa a gente fez aí, que a gente tava experimentando mesmo. Mas acho que o que vai acabar acontecendo é material novo para 2021. Imagino. É, bom, muita luz para vocês do República aí, Não, muita obrigado. Muito força. obrigado. E, nossa, que momento, né? Os começos de quarentena aí, por todos os lados, só porrada. Foi um baque, né? A gente até, infelizmente, foi o pior momento para ele ter falecido, porque a gente também não pôde. Eu, por exemplo, eu não pude ir no velório dele. Não pude Ah, não, mas comparecer por nesse causa momento, de limitação de não pode, né? pessoas, tal. Eles limitam, Podia ter problema tem de como. contágio com o Covid mesmo. Então a gente teve que encarar isso cada um na sua, sozinho, né? O luto tá sendo individual, literalmente. É. Mas a gente E consegue, eu acho que passando, a vida segue, ele ia claro, querer que a gente continuasse com continuasse, tudo. lógico. É. Ainda mais na ascensão que vocês estão, tudo isso que a gente está conversando de turnês, de gravações, a banda, não no auge, porque está subindo mais ainda, no auge Não, subindo ainda obrigado. mais. Então, com certeza. E voltando a falar do seu trabalho solo que você está produzindo enquanto isso aí na quarentena, Uhum, compondo. Aliás, você toca de tudo, né? A gente já conversou de violão, de guitarra, um monte de coisa. A galera te conhece como baterista, mas você uhum. toca todos os instrumentos. Eu não diria tocar, assim, eu me arrisco um pouquinho, principalmente com guitarra, assim, guitarra e violão, porque são coisas. Eu tenho uma coleção de guitarra, né? Ah, é? Você tem coleção de guitarra? Tenho cinco guitarras em casa. Eu diria que eu sou uma espécie de um guitarrista frustrado, que eu gostaria de ser, né? Mas exige tempo, um instrumento, né, exige dedicação, né? E meu foco sempre foi a bateria. Mas eu uso como forma de instrumento auxiliar, né? Eu coloco dessa forma. O piano, a guitarra, são maneiras, são métodos para composição, né? Produção, né? Aí então eu tento me Então, era aí arriscar que, justamente por isso. e era aí que eu ia entrar até. Questão das composições que você está fazendo. Imagino que muita coisa talvez saiam daí também, das Sim, guitarras e sim, tudo. sim, sim, sem Aliás, dúvida. abrindo parênteses aqui, acabei de ver aqui que está entrando mais um grande amigo nosso, Léo Pérez, Ah, o grande Léo, baterista. Léozão. Tá dizendo aí. Maeda é foda, batera demais. Grande Léo, abração, Léo. Léo, é um Aliás, querido. preciso lá conhecer o novo bar que o Léo abriu. Vamos fazer já uma propaganda aqui, Léo. Desculpa que eu esqueci o nome do bar. Escreve aqui, vamos falar para a galera Acho que é ir no conhecer. Tatuapé, não é? Então, tem Tatuapé, e se eu não estiver enganado, ele está abrindo o segundo, ou abriu já, mas aí ele já escreve para a gente aqui, a gente já divulga aqui também. Mas Legal. voltando a falar desse seu trabalho solo, o Mike, a gente estava falando atrás, questão de sonoridades, você falou, de repente, da mudança musical por tudo que você tem ouvido, o que você veio ouvir. Ah lá, ele escreveu lá, gente, Jailhouse Pub. Jailhouse. Jailhouse Pub, galera, procura aí no Google aí. Eu, particularmente, não fui conhecer, mas todo mundo que vai fala pra caramba, tô devendo essa visita para ele. Eu E também. abração também, Wilson Munhoz, que está entrando de novo aqui na live. Ó, e o Léo tá dizendo que realmente o bar é no Tatuapé. O de Santo André não tá rolando, o Ele Tatuapé tinha tá comentado rolando. comigo. Então, breve estaremos lá. Vai eu e o Mike Maeda lá, conhecer o bar lá Vamos lá. e tocar lá. E aí a gente falou do seu novo álbum, a diferença pro seu primeiro. Vamos fazer mais uma propaganda dele aqui pra galera. Tem no Spotify, quem quiser ouvir. Tem no Spotify.
É que eu sou aquele colecionador de CD, de vinil, de tudo mais, que Eu também, tiozinho, eu né? também. Eu também sou. E, Eu tenho e mais aí de você 5 falou mil da... CDs, cara. Uau, mais de 5 É, mil? mais de 5 mil. Caramba! Ah, eu preciso falar para minha esposa aqui. Ela acha que eu tenho 2.000 aqui, 1.000 aqui. É muito aí. Tenho menos da metade. Dá para te alcançar. E aí você falou também da diferença de gravações e tudo mais, tudo que você foi Aham. ouvindo de lá para cá. Agora, e o instrumento? Mudou alguma coisa? Porque você é um cara que conhece muito de instrumento. Eu falei no começo e é a real. Você conhece, é o expert aí da tama, dos tambores, espessuras, madeiras. A gente conversa muito sobre Imagina. pele, aro. É. E aí, você mudou também configurações? Aliás, era até isso que você estava começando a falar, acho que a gente acabou tomando outro Uhum. caminho Ah, aqui é a verdade, é conversa, verdade. né? Você mudou a Ó, configuração da bateria? O que você está usando? Ou o que você usará? O que está na tua cabeça que muito provavelmente você usará no próximo álbum aí? eu não sei nem se é um problema que eu coloco, mas pode ser um pouco uma mania minha. Eu nunca estou satisfeito com o meu set. Eu mudo ele toda hora. ah, Hora eu tô com dois tons, dois surdos, hora eu tô com um tom só, dois surdos, hora eu tô com dois tons, um Ah, mas surdo, hora eu tô com um é bom tom, um demais poder surdo. fazer isso, né? Cada Tem hora que. semana mudar, botar um tomzão no meio, na outra Exato. põe uns tonzinho pequenininho. Isso é bom demais poder fazer isso, né? Tem hora que eu tô com três tons, dois surdos, né? Três caixas, enfim. Aliás, eu assisti um trecho da Mas, sua live com a Rayane Martins e você estava explicando de pratos também, né? Dos seus Sabians, a hora que você gosta de usar eles grandes e tal. Foi exato. legal pra caramba ver aquela parte ali, a hora que Exato. você muda completamente o set de pratos. Não, E não é um então, e problema não, aí. acho legal pra caramba isso, você É, poder mudar sempre. então, e não tem jeito, eu sou assim, sempre fui assim, nunca tô satisfeito. Só que eu tenho uma tendência a tocar com um tom só, um boom e dois surdos. Acho que é a configuração que fisicamente é mais confortável para mim, né? Mas essa questão de se mudou, não só mudou, mas como mudou muito. Eu passei do bumbo de 22, por exemplo, 22 por 20, tô usando bumbo de 18 por 16 agora. Ah, que legal. E para um Ah, é batera verdade, a gente conversou bastante sobre de isso pele, até. né? Agora que eu lembrei, sobre Passei a que usar pele colocar. isso e tô usando o bumbo de 18 para tocar rock também. Só que apesar de eu tocar numa banda de rock, né, de uns tempos para cá, a minha onda pessoal, ela não tá no rock, né? Tá mais pro pop, pra música experimental, eletrônica, um pouquinho de jazz, de fusion, né? É aquela mistureba, aquele caos mesmo, que é o techno caos, eu tenho isso comigo. Então eu diminuí o tamanho dos tambores e aumentei o tamanho dos pratos. Foi isso que aconteceu. Passei a usar. Ah, que legal. Eu tô usando uma caixa de 8, uma caixa de 10, uma caixa de 14 com. Deu uma travadinha aqui, isso. Alô, alô? Voltou. Ele voltou. Então, caixa de 8, caixa de 10, caixa de 14 por 5,5, normal até aí. Um tom de 12, que às vezes eu uso tom de 10. Um surdo de 14 por 10, que é uma caixa também, ele vira caixa. Que legal. Ó, mais um E parênteses aqui. Júnior Júnior Gruvador, Gravador, meu querido, vamos grande. vencer na vida. Ah lá, ó, tá escrevendo. Mike Maeda, o super gravador demais. Que legal. Júnior Gravador é o cara. Então, e aí passei a usar essas configurações que são bem fora do padrão, né? Principalmente o surdo, né? O surdo de 14 ou melhor, até corrigir, eu falei 14 por 10, 14 por 9. Surdo Uau, de bem 14 por diferente. 9 que vira a caixa, ele tem esteira. Então, tem momentos Ah, que eu que aciono bacana. Ele tem ele. esteira. Ele é híbrido, né? É dual, né? Então, às vezes eu ativo o automático para ele virar uma caixa, né? E Aliás, eu acho que eu vi o Tommy Lee usando uma caixa assim, né? 14, que era um surdo e caixa ao mesmo tempo. É que ele também A usa. gente
na verdade, trigado, tal. Acho que não era nem Sim, o som sim, que estava saindo mesmo, mas eu lembro de um possível. tamanho mais ou menos por aí. É, não, tem bastante, alguns bateras agora. O próprio Chris Dave, que eu citei agora há pouco, é um cara que faz isso. Ah, deixa eu ver. Agora que eu quero falar, não me ocorre. Eu lembro do Lembra Thomas dele? Lang usando um caixa surdo também. E quais peles você está usando nesses tambores todos? No surdo, que eu acho que foi até uma grande surpresa para mim, que eu achei que não ia funcionar, foi até uma indicação sua. Eu tô usando a Onyx Ah, sim. porosa, né? E nos tons eu tô usando a EC2 Clear, no surdo de 16, no tom de 12. Na caixa também passei a usar, eu usava a G14, né? Aí passei a usar o V1, que não vai sair mais agora. Gostou? Nossa senhora, me apaixonei, foi paixão à primeira vista, assim, da primeira tocada, assim, eu falei, nossa, é essa, velho. Todo Que mundo que, legal. ó, eu lembro que o Bruno Valverde tinha falado pra mim isso, o dia que você usar o V1, você não vai voltar mais pra G14. Aí o Eloy comenta, quando o Eloy toca forte, nem Pois é. a, nem a pele que ele usa, mas ele falou, o V1 é muito legal, muito É, mas ele legal. gravou, né, com ela, né? E é Exatamente. isso, é uma pele fina, é um filme É só, uma mas pele fina. ele adorou o som. Aí eles dois comentaram isso comigo. Teve mais gente que comentou. Acho que foi. Alguém mais, acho que foi o Júnior Vargas comentou comigo também. Ah, ele usa também. O Júnior É, o Vargas, V1, o né? V1 É. também. É, Ele comentou também usa. comigo. Falei, vai na UV1, vai na UV1. Todo mundo falando. Aí você falou também. Eu falei, vou experimentar. Putz, não vai sair mais. Realmente, assim, eu usei por muitos anos a G14 na caixa. Agora eu virei fã da UV1. Estou muito curioso pela UV2. Mas eu acho que a UV1 ainda vai funcionar melhor, porque como a UV2 é um filme duplo, eu acho que vai dar uma secada no som que a UV1 Vai segurar um pouco. É, a ela UV1 ela abre tem uma mais. riqueza em harmônicos que eu acho que assim, nossa, é o ponto perfeito. Essa E- pele realmente é sucesso, assim, ela chegou num nível que é surreal assim, pra caixa. É. E você É tá já há um tempinho surpreendente. com ela montada, né? Eu Tô tô com perguntando isso para ela, dizer como é que tá a durabilidade da porosidade, que eu quero saber. tá inteira, inteira. Não é falsa propaganda, não. Tá inteira, porque eu acho que também tem muito do jeito de tocar nela, né? As baquetas que eu uso não são de madeira, então isso também acho que acaba influenciando. E mas tá inteirinha. Eu não sei se é meu jeito de tocar assim, mas dificilmente eu comprometo a porosidade das peles de caixa que eu uso. Isso Normalmente você já não desgasta muita. não, Ah, é então porque eu com a sou às vezes. UV1 vai durar a vida inteira, então. Então, tá inteirinha, tá perfeito. Eu cheguei a usar ela só em um show, né? Porque foi. Eu troquei as peles dessa batera foi mais ou menos em fevereiro. Aí o último show que eu fiz foi no. Foi dia. Foi na última semana de fevereiro, aí começou a pandemia. E aí eu usei a UV1 em um show só. Então, de lá pra cá só foi o uso dentro de casa. E em casa eu toco mais fraco, né? Não tem jeito. E então, meu, tá perfeita, assim, perfeita, perfeita. E deve se tornar agora a definitiva. Eu lembro que você gostava bastante da A G14 Porosa, a gente G14. conversava muito, porque também é a minha preferida, mas a UV1. E o que a É, gente estava falando no final da outra live, a UV2 também vai impressionar bastante a galera, mas é outra pegada, é o que você disse, outra já é duplo pegada, é. filme, então vai segurar mais, né? Não vai abrir mais. Provavelmente vai. Essa batera aqui, qual que modelo da Tama que é? Eu uso uma Star Classic Performer BB, é Birch com Bubinga. Nossa, Infelizmente, quem maravilhosa. tem não vai mais ter, porque Bubinga não pode mais ser usado, né, na produção de É isso bateras. mesmo? Eu É, vi a galera falando, infelizmente. não vai mais poder ter bateria em bubinga. Poxa, que Não, pena. não. Que é uma sonzeira, né? Exige as baterias de Bubinga agora elas precisam de uma certificação que para as fábricas maiores é muito complicado, porque tem país que aceita, tem país que não, né? No Brasil você ainda até consegue trazer. O problema é a saída do país de origem, né?
Então, por exemplo, as bateras da Tama japonesas, lá não pode. Então, sair de lá para cá tem que ter a certificação, muito complicado. Às vezes, saindo da própria China, dependendo do modelo, também você tem que ter essa certificação e autorização para uso da bobinga. Então, Tá. parou-se de usar, né? Não só a Tama, várias marcas, várias. Algumas você até encontra o modelo lá, mas tem, né, algumas É que, limitações. a bubinga da Tama mesmo é incrível. Eu É, sou fã de Tama também, eu sei é, que é. dá um E corpo, né? o bumbo em bubinga é É encorpadíssimo, né? muito encorpado. Muito O mais até bumbo do não tem mais legal. que o Birt, né? O que também é É. encorpado. Eu sou fã de bateria de Maple, confesso. Mas eu sou também daquela opinião que no teste cego, vira as costas. Cara, é muito difícil você perceber qual madeira é qual, né? Porque Tem depende de várias vários coisas que fatores. envolvem, né? Exato, é. A pele, o aro, né? O lugar onde está montada a bateria, Exato. né? Então eu Nesse acho assim. boom, inclusive. Não, desculpa, te cortei. Então, aí eu acho que a madeira, claro que ela tem uma grande relevância na sonoridade, né? De qualquer instrumento, né? Mas o casamento de todos os fatores, né? Desde pele, como você citou, aro, baqueta, tudo vai fazer a diferença, né? Pegada do baterista, né? Sem A dúvida, forma pecinha do cara atrás, né? tocar. E esse bumbo aí de 16 que você falou? É o 18 por 16 que 18. eu uso. 18 por É, 16. 18. O bumbo Ele é desse modelo, ele é bubinga. é Beat como Binga, é da própria batera. E no final, qual foi a pele de bumbo que você está usando nele? Que eu lembro que a gente conversou de vários modelos, tal, e qual que acabou Uhum. ficando? A Que você Calfton gostou? foi uma surpresa também, uma surpresa que veio pra ficar, porque eu tava meio receoso, não sei se você lembra, porque como eu tenho uma pegada já natural de ser um pouco mais agressivo, mas assim, eu sou meio termo, eu não sou tão agressivo quanto um batera de rock extremo, né? Que eu coloco como exemplo o Bruno Valverde, o Eloy, Aquiles, né? Não tem essa agressividade, mas também não toco fraquinho como, sei lá, pegada do Ramon Montaner, sei lá, e do Ribeiro, né? Então eu sou meio termo. Então eu fiquei com medo que as A peles porosas, né? Que no Calftone? caso eu usei a Ah, Calftone e Med, foi a escolhida, né? E eu lembro que eu fiquei com medo de que isso não fosse soar bacana por causa, né, da minha pegada. Mas, nossa, muito pelo contrário. Ela funcionou muito bem. Me surpreendeu, assim, porque ela é bem versátil. Eu achei que ela ia me limitar um pouco, mas não. Eu lembro até que você brincou. Você falou, ih, rapaz, isso aí a galera usa pro pop e vai que vai. E e é vai mesmo. mesmo. Tanto é que eu E é passei a mesmo. usar É. o bumbo de 18 para tocar pop e rock também, né? Mas Você isso aí tinha é que ter uma uma. pele bem versátil. Exato. Pro que você faz, né? E como eu tô nessa onda aí que eu falei do hip hop, do groove, do R&B, na minha sonoridade, no meu jeito de tocar, essa pele ia trazer uma versatilidade nesse gênero maior do que uma pele, por exemplo, que nem uma Image Heavyweight, né? Que Ah, não sim. tem para bumbo de 18, né? Mas é uma pele mais com mais punch, né? Mais Acaba não sendo tão versátil, né? E você experimenta muito, né? Em sonoridades e tudo, né? sim. A Image Heavyweight, por exemplo, é uma das minhas peles preferidas para bumbo de 22. Eu não troco. Mas a própria Image Coated, eu acho uma pele incrível para bumbo de 22, bumbo de 20. Porque é difícil você encontrar peles de bumbo que você se identifique com ela. Pelo menos para mim, né? Eu acho que é complicado você falar, putz, essa pele aqui vai me atender em tudo que eu toco, né? Ainda mais pele de bumbo, que eu acho que é a pele que tem o menor giro, né? Da bateria inteira, né? É a pele que a galera acaba usando por mais tempo, né? E no palco com o República era a Image Heavyweight que você vinha usando, né? Sim. No República eu ainda tenho que manter o bumbo de 22. O bumbo de 18 não dá.
né? Tem que E ser aí de é com a iMed 22. Heavyweight. É a iMed Heavyweight que eu uso no bumbo. E voltando nessa bateria que a gente estava conversando agora, dos experimentos e possivelmente da gravação do seu próximo álbum solo, você me falou que tem uma caixa de 8 também, né? Tenho. E essa que pele Coloquei. que você colocou nela? Nessa eu tô com uma EC2 Coated de 8 polegadas. Mas qual é que é dessa caixa? Ela tem diecast? Que modelo Não, que não, não. é? É um modelo da Metalworks Effects da Tama. Ela não tem a pele de resposta. Ah, legal. É para efeito A... mesmo, bem Isso, é para diferenciado, efeito. assim. É. A esteira, ela já é... Ela é... encosta na pele batedeira. Aquela por dentro, né? Pegando Isso. Aí em tem um cima. tensorzinho que você ajusta. Mas eu também tenho uma caixa, que eu não tenho problemas em citar, né? Concorrentes. Pra mim, né? Que é a Gretchen. Eu tenho uma Gretchen de 8 polegadas. Também muito bacana. Que um amigo meu me deu de presente. Que eu também acabei. Eu vim usando ela, né? No meu set. Ali escondidinho, né? Mas tava lá. E aí depois eu passei para essa da Tama que eu acabo usando às vezes ela como um tom também, né? Eu desativo a esteira e ela vira um tomzinho de 8 polegadas. Legal. Olha só, entrando aqui na live também, enchendo de coraçõezinhos Ô, ali. Cuca! Cuca Teixeira, seja bem-vindo. Mestre Cuca. Obrigado pela participação mais uma vez. E, Mike, antes de terminar, eu não podia deixar de entrar nesse assunto que eu sempre gosto de conversar com você a respeito. Acho que já nem aguenta mais conversar comigo sobre essa questão do híbrido, da sonoridade eletrônica com a sonoridade acústica, porque Uhum. realmente sempre que eu converso sobre você com os outros bateristas, tal, a galera sempre me pergunta, quer saber como é que você usa no palco, por exemplo, o percentual da bateria acústica mesmo, se você coloca ainda o efeito, qual que é a ideia, e uma vez que você volta a dizer o que eu falei no começo do primeiro bloco da primeira live, que você é um expert nesse assunto mesmo, então a galera não Ah, é à toa obrigado. que quer saber, não, você Quer entende saber? muito mesmo disso, e como que você está trabalhando atualmente, mudou alguma coisa do que era antes, nessa mistura de ambas as sonoridades, a acústica com a eletrônica. Eu não consigo me desprender dessa questão do híbrido, porque a sonoridade. Opa, deu uma travadinha aqui. Só um minutinho que já volta aqui, deu uma congeladinha no Mike, ele já vem contar para a gente a parte da assinatura dele, eletrônico com acústico. Opa, caiu aqui, vou chamar ele de novo. Aí, Voltamos. Desculpa. voltou. Deu uma Imagina, você estava travada e caiu. começando a É. explicar, né? Estava no começo ali Então, da essa ideia do questão. híbrido aí. Isso. É algo que sempre esteve comigo na minha concepção de tocar, né? E mantenho essa ideia do híbrido, porque a sonoridade eletrônica ela me agrada muito, né? Além do orgânico, né? Então, o mix entre os dois universos, acho que potencializa a sua sonoridade, principalmente no palco. No estúdio é mais fácil, que você pode ir lá na própria mix trabalhar essa relação, né? Mas no ao vivo, acho que além de trazer novas opções sonoras, né, facilita a sua vida, né? Principalmente em passagem de Ah, som, né, fica essas fácil questões. para trabalhar com o som. Exato, porque nem sempre você tem à disposição um técnico que te conhece, certo? E para mim, assim, que sou um cara meio encanado assim com o som, né, com o timbre, eu fico com medo, né, se o cara ali na frente tá me derrubando, né?
Pois é, mas faz bem. De estar E aí, esperto faz bem. Acho que a aí eu, maioria da grande parte das pessoas tem esse medo, dos bateras aí tem é, esse medo. e é Ou deveriam difícil, ter, ficar esperto. exato, e é complicado você saber qual que é a referência ali que o Hum. cara, né, no PA vai usar. A hora Então, que você por tá ali isso, atrás, você já não tá vendo mais nada lá, né? Você já sabe o que tá exatamente, chegando na galera lá na frente. exato. Então, assim, eu sou muito encanado, sempre que possível eu levo um técnico de som, né? Mas isso também me levou a cada vez mais ser um batera híbrido, porque eu sei que algumas peças ali estão, né, sob meu controle, principalmente o bumbo. Então, e também porque dependendo do que você for tocar, se você muda de timbre ali, de bumbo, né, de alguns efeitos, você acaba transformando a música em algo mais original, assim, em questão de personalidade. Então, assim, a maneira como eu faço não foge muito, assim, de uma ligação simples, né? De conexões simples. Então, eu uso um trigger no bumbo e trigger nas caixas. Os tons eu dificilmente trigo e transformo eles em híbridos. A minha maior preocupação é Aos sempre com tons o você bom deixa natural mesmo ali. natural. A própria Boa. caixa, né? A caixa, dependendo da música que eu vou tocar, o trigger ele acaba sendo desativado. A Ah, única. isso é uma coisa importante para a galera entender, né? Que eu te falei que a galera me pergunta mesmo. É muito. Você tem o seu controle ali do lado. Isso é importante o pessoal saber. Você não está mandando Isso, direto para alguém que você não sabe o que vai fazer ali, né? Você está seu exatamente. Não, controle eu total. Quer controlo. dizer, tem música que você joga para o trigger, tem a outra que você deixa o Isso, som natural da caixa, por exemplo, que é o que você exatamente. está Porque dizendo. eu, Ótimo. eu uso muita Ghost Note e gosto da sonoridade orgânica do Ghost Note. Por mais que a tecnologia tenha evoluído ao ponto de responder, né, aos toques, os mínimos toques, né, com dinâmica baixa, eu ainda não curto tanto, às vezes, o feeling, a sensação que dá. Ah, é Eu, diferente, claro. eu encaro o eletrônico pra porrada mesmo, né? No bumbo eu deixo trigado 100%, né, full time, né? Faço o mix entre o eletrônico e o acústico. Na caixa varia assim de música para música. Então, basicamente todos os triggers, eles são conectados a eu posso falar o nome dos equipamentos aqui, tem problema? Fica à vontade, claro. A um SPDS SX da Holland, né? E alguns modernos, né? Eu tenho o D3 da Dedrum, a Les DM5, tenho uma interface que eu uso conectado direto no meu computador para usar plugins, né? Então, o próprio SPDS SX está conectado. Eu uso ao vivo o Ableton Live, né? E um programa chamado QLab. Simplesmente ele manda as informações MIDI para o próprio Ableton ou a Machine, que é uma controladora que eu uso da Native Instruments, que me traz todos os instrumentos que eu preciso de forma digital, né? E todas essas conexões é feito via MIDI, né? Externas, mas os triggers, basicamente, a resposta deles é toda em cima do SPDS, que é um sampler de bateria, mas é um módulo, não deixa de ser um módulo, né? E também eu uso os próprios pads do SPDS SX para disparar efeitos, Ah, loops, tá. né? E todos esses shows, na verdade, quando eu uso esse sistema, a grande maioria deles, as músicas estão sequenciadas também, né? Eu tenho lá eu disparo as programações das músicas, que aí tem desde voz, baterias eletrônicas, loops, né? Tudo sincronizado com o que eu toco. Mudança de efeitos, inclusive, por exemplo, de música para música, às vezes eu não preciso de ficar apertando lá, né? Quando eu passo de uma música A para música B, toda essa mudança já é feita automática, né? E uma curiosidade minha, aí quando tá rolando, por exemplo, lá com os telões, como foi o que a gente estava conversando agora há pouco, do Batuca, enfim, também vai soltando o vídeo tudo junto ali, Sim, tudo sincronizado. acionando, sincronizado ali no pad, você dispara ali e já vai entrando as Eu imagens. tenho o costume de não usar o pad, porque eu já me ferrei ao vivo de disparar coisas sem querer, né? Tô ali Ah, olha tocando na só. adrenalina, vai lá, bate sem querer no pad e aí você, né?
ferro com tudo. Mas é uma opção minha. Eu sei, por exemplo, o Paulinho Fonseca do Jota Quest, ele acaba usando os pads também para controlar os telões do show, né? Bacana. Mas eu acho que isso varia para não correr o risco, né? E eu troco tudo no laptop mesmo. Eu simplesmente toco a música A, eu toco, por exemplo, primeira música do show, música A, barra de espaço, dá play no telão, dá play no sequencer e ativa a cena de efeitos e sons eletrônicos daquela faixa. Acabou a música, automaticamente o programa que eu uso, que é o QLab, ele já passa para a música da sequência. Aí vai para a música B, eu só dou barra de espaço de novo, tudo entra automático. Isso é uma programação, uma produção que tem que ser feita antes, obviamente, né? Você tem que fazer todos os endereçamentos, né? Via MIDI. Tudo isso eu faço via MIDI ou com timecode, né? E tudo isso para sincronizar todos os equipamentos, né? Então tem um computador dedicado para o áudio e outro computador dedicado para o vídeo nessas situações. E desde já, todo mundo que está assistindo, quando passar a pandemia, passar tudo isso, quando ver que vai rolar um work do Mike, vão assistir, porque eu particularmente adoro. Até, você lembra você vê que eu lembro até os detalhezinhos, dos ETzinhos, não tem uma parte assim lá na história, descendo o disco voador. Dessa época tudo que ele tinha montado, que o próprio Mike fez lá os desenhos, jogou no telão, e toda a sequência de música. E eu sou fã desse lance teatral todo, de todo mundo que faz, e o seu é feito com maestria e galera que, quando passar tudo isso, vão lá assistir. E antes de terminar, mais uma vez, agradecer todo mundo que participou. Teve um monte de músico legal aqui, ó. O Bruno Boaventura Oficial mandou aqui um boa tarde, um abraço para mim e para o Mike. O Ale Alves, baterista. Ale Alves, baterista, mandando também. Salve, Roberto. Salve, Mike. Salve, Ale. Forte abraço, Ale. O Cuca Teixeira, que está aqui na live também. Amilcar Cristóforo, outro grande batera, está aqui também assistindo a gente. Obrigado a todos e muito obrigado a todos que entraram, perguntaram, conversaram com a gente. E breve passo a tudo isso e teremos aí a continuação, aí, o próximo capítulo do trabalho aí de Mike Maeda, que está agora lá na quarentena compondo. Quem está chegando agora, assiste aí a primeira parte da nossa entrevista. Está no IGTV aqui do Express Batera. A gente conversou bastante. Tá bem legal tudo que o Mike contou pra gente. Obrigado, Mike, por ter falado tudo isso. Eu que agradeço, Betão. Sucesso, ainda mais sucesso. Saúde para você, para a galera do República. E parabéns aí por ser aí o papai do ano. Muito legal mesmo. Obrigado, muito obrigado pela participação e obrigado pela parceria, Evans, aí já desses anos todos. Obrigado, Mike. São quase 10 anos já. É mesmo, né? Voou o tempo, é o que a gente estava falando. Voa Voa demais, né? Agradeço demais, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de sempre. E saúde para todos nós, né? Acho que estamos num momento que saúde para o mundo inteiro, né? E quem está assistindo, podendo ficar em casa, né? E sempre lá, lavando a mão, passando a máscara, tudo, se puder, é a melhor forma. Tá certo. Galera, semana que vem tem Ramon Montanher, Vera Figueiredo e mais um monte de gente legal que vocês vão ficar sabendo, sempre 4 horas da tarde, aqui no Express Batera. Mike, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Betão. Obrigado, galera. Nos vemos em breve. Valeu. Valeu. Até mais.